Paz e unção a todos, eu me chamo Olivia Marta, sou consagrada da comunidade católica Apacentai. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje, nesta sexta-feira, 16 de outubro, para refletirmos o Evangelho de hoje. Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntas hoje? Sexta-feira, mais uma semana que nós estamos vencendo. Com muita alegria, nós queremos entregar essa semana nas mãos do Senhor, nos preparando para um fim de semana aí na presença dEle, né? Que você possa procurar uma igreja, procurar a Santa Missa, né? As igrejas já estão abertas, que você possa buscar a igreja e participar da Santa Missa com muito amor e carinho. Jesus está presente no sacrário, Jesus está presente na Santa Missa, na pessoa do Padre, né? Não deixe de buscar a igreja, não deixe de rezar, não deixe de se confessar, não deixe. Nós estamos aí perdendo muito tempo com coisas que não nos levam a nada, né? E nós precisamos buscar aquilo que nos edifica. Né, que você possa ter uma sexta-feira abençoada, um dia muito feliz, que o seu trabalho possa dar muitos frutos, não importa se é em casa, se você vai sair para a rua, se você está home office, né, se você ainda está vivendo a quarentena, e nós precisamos continuar vivendo mesmo, porque a pandemia não acabou, né? Temos que tomar muito cuidado, pessoas ainda estão sofrendo, estão internadas, estão muito doentes. Então, assim, vamos tomar cuidado mesmo, o vírus continua atacando aí, nada está sendo feito, assim, de concreto para acabar com esse vírus, então nós temos que tomar muito cuidados, amém? O Evangelho de hoje está no livro de Lucas, capítulo 12, versículos de 4 seguintes, continuação do Evangelho de ontem, capítulo 12, versículo de 1 seguintes. Enquanto isso, milhares de pessoas se reuniram. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Enquanto isso, milhares de pessoas se reuniram de modo que uns pisavam nos outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Pelo contrário, tudo o que vocês tiverem feito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que vocês tiverem pronunciado em segredo nos quartos será proclamado sobre os telhados. Pois bem, eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo e depois disso nada mais têm a fazer. Vou mostrar a quem vocês devem temer. Tenham medo daquele que depois de ter matado, tem poder de jogá-los no inferno. Eu lhes digo, é a este que vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por alguns trocados? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha quanta palavra bonita que Jesus está falando com a gente, apesar dele estar exortando os discípulos dele. Olha só, quantas vezes Jesus fala desse evangelho, não tenhais medo. Olha só, no versículo 4, não tenham medo. Depois, no versículo 5, não, versículo 5 não. No versículo 7, de novo, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. E vai dizer que só na Bíblia tem essa mesma frase, não tenhais medo, 365 vezes, né? Já falei sobre isso aqui. Então, veja só, Jesus está falando para nós hoje, só no dia de hoje ele fala 2 vezes, não tenhais medo.
De que você tem medo? O que aflige o seu coração? O que deixa você perder o sono? O que não faz com que você saia de casa? O que faz com que você fique na depressão, na angústia? Às vezes até querendo tirar a própria vida. O que você está passando? Qual a situação que está te afligindo hoje? Jesus aqui está falando para a gente não ter medo, para a gente tomar cuidado, mas não ter medo. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Jesus está nos exortando a não sermos hipócritas, como os fariseus eram. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. A gente sempre acha, né, que ninguém nunca vai descobrir nada, que nunca vamos ter problema, que tudo vai passar escondido. Pode até passar escondido para os homens, mas para Deus não. Porque Deus sabe de tudo. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todo lugar, Ele escuta tudo, Ele sabe tudo, e aquilo que você ainda não pensou e não falou, Ele já sabe. Esse dia que está só começando, já estava escrito no livro da vida, meu e seu. Depende de mim e de você colocar as coisas certas, na linha certa, porque Deus está no controle de tudo. Nada foge ao controle de Deus. Às vezes a gente fica olhando para essa situação, para essa pandemia, para uma pessoa que está internada, e a gente, né, por alguém que está sofrendo, por alguém que está desempregado, às vezes a gente fica olhando e fica pensando assim, nossa, mas Deus podia mudar essa situação. Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Deus sabe de tudo. E Ele sabe por que tudo isso está acontecendo. Pedir a Deus para que acabe com essa pandemia, que elimine o vírus da face da terra, é simples, é só pedir. E Deus não pode fazer isso? Deus pode tudo. Agora, por que será que Deus ainda não fez? Deus está dando direção para nós. Só que às vezes a gente está fugindo da direção que Deus está dando. Ai, Deus, acaba com a pandemia. Eu tenho medo de pegar esse Covid. Mas o que eu estou fazendo para não pegar esse vírus? O que eu estou fazendo para acabar com a minha depressão, com a minha angústia, com o meu medo? O que eu estou fazendo? Muitas das vezes a gente está andando, remando contra a maré. Eu tenho medo que meus pais peguem vírus, eu tenho medo que o vírus entre na minha casa, mas eu não me cuido. É um exemplo que eu estou dando. Eu não me cuido. Feriado teve aí. Quantas pessoas estavam na praia? Quantas pessoas viajaram? Não é época ainda, gente. Calma. Não é época ainda. Vamos nos cuidar. Vamos cuidar dos nossos, cuidar da nossa família, cuidar dos idosos. Vamos cuidar dos nossos. Olha, esse ano para as escolas já acabou. Não vai ter mais volta às aulas. Espero que não seja um ano perdido, mas para a escola não tem. As igrejas ficaram quanto tempo fechadas? Agora que estão abrindo com todo cuidado. Já não tem mais aquela aglomeração como tinha antes. A gente não pode mais tocar, pegar na mão, abraçar. Mas Deus não perdeu o controle disso. Aqui Jesus está falando para a gente não ter medo. Até mesmo nossos cabelos, eles estão contados. Olha, gente, se Deus tem esse cuidado de saber até quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça, Deus não vai cuidar de mim, né? Deus não vai cuidar de mim. Ele está falando aqui que nós valemos muito mais do que muitos pardais, muito, muito, muito mais, né? Porque ele estava falando antes aqui, não se vendem 5 pardais por alguns trocados, né? Nós valemos muito mais do que isso. A nossa vida custou o sangue de Jesus na cruz, né? Jesus se deu numa cruz por nós, né? Para que nós tenhamos a vida eterna. Vamos nos pegar a isso, vamos nos segurar a isso, né? No amor de Deus por nós. Se você está passando hoje por situações difíceis, por noites traiçoeiras, por situações que estão te tirando o sono, revira isso tudo aí. Dá um passo atrás. Deixa Jesus cuidar de tudo.
Entrega nas mãos dele. Toma, Senhor, eu te entrego a minha vida, te entrego o meu trabalho, te entrego a minha casa, te entrego os meus problemas. Gente, problema todo mundo tem. Todos nós temos. Tá achando que eu nunca passei a noite acordada? Tá achando que eu nunca tive problemas ou que eu não tenho? Tenho sim. E não pouco não. Mas eu confio, porque aquele que cuida de mim não cochila nem dorme. Aquele não dorme. Aquele sabe de tudo e ele toma conta de mim o tempo todo, 24 horas por dia. Vamos rezar? Vamos pedir, vamos entregar esse dia nas mãos do Senhor? Vamos orar agora, vamos falar com Jesus, vamos rezar. Agora é o nosso momento de falar com Deus. Amém? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Nunca houve noite e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar, Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Olha o dia lindo que nasceu hoje. Olha que bênção que Deus nos deu. Você passou a noite acordado? Olha para esse sol. Deus está preparando um milagre para você hoje, para sua casa, para sua vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus, aquela água, Ele quer te banhar hoje com a água que saiu do coração dele. Deus está preparando um milagre para você hoje. Abre as portas e acredita, receba. Chega da sua janela, chega da sua porta, da onde você pode, onde você está, e fale com Jesus. Jesus, faça um milagre na minha vida hoje. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a sua morte, a minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte e está mudando a sua sorte hoje, meu irmão. Está mudando, nós somos o milagre, nós estamos aqui. Oh, glória, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por cuidar de mim, por cuidar da minha casa. Vai louvando o Senhor agora. Aquilo que parecia impossível, Senhor. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser a minha morte. Porque um dia, Jesus, eu cheguei no fundo do poço, mas o Senhor mudou a minha sorte. Eu sou o milagre, você é o milagre. Nós estamos aqui hoje. Usa-me, Senhor. Eu sou o seu milagre. Peça a Jesus que use de você hoje. Um abraço que você der numa pessoa que está precisando. É Deus te usando. Usa de mim, Senhor. Usa da minha palavra, da minha boca, da minha mente, das minhas mãos. Usa de mim, Senhor. Eu sou a tua imagem, Senhor. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, gente. Quantas situações nós já passamos difíceis. Jesus vem falar nesse evangelho de hoje várias vezes: não tenhais medo. Porque até os fios da nossa cabeça estão contados. Deus nos ama com amor infinito. E se Ele me ama e se Ele te ama, nada pode acontecer comigo e com você. Confia nele. Entrega nas mãos de Jesus o seu dia, o seu trabalho, a sua casa. Confia nele. E Ele vai fazer tudo por você. Amém? Que você possa ficar com essa música hoje lindíssima. Toma posse. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Eu sou um milagre, você é um milagre. Que Jesus possa te abençoar hoje, meu irmão e minha irmã. Transformar esse choro em alegria.
transformar essa tristeza em alegria, transformar esse choro em bênção. Amém? Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.